Se Jesus jejuou de pão e água, nós também deveríamos fazer o jejum da carne? Acho que talvez fosse bacana você falar sobre esse jejum de pão e água, e aí você completa também. Uhum. Essa passagem do jejum de Jesus está dentro de um momento do Evangelho de João, chamado A Tentação de Jesus, que diz que Jesus, durante 40 dias, se retirou para o deserto e ali ficou em jejum, se preparando. E é quando, então, no dizer do texto evangélico, Satanás apareceu e o tentou 3 vezes. A primeira, como ele estava com fome, porque fazia 40 dias que ele não comia, Satanás pediu que ele, então, transformasse as pedras em pão para comer. E ele, então, faz uma citação, relembrando um salmo no qual diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele responde com uma citação dos salmos, mostrando conhecimento e desinteresse material. Vem a segunda, em que o Satanás sugere que ele salte do pináculo do templo, porque os anjos o protegeriam. Jesus diz que não faria, mostrando que ele não tinha esse orgulho de querer se jogar, sabendo que uma vaidade danada aí. E a última tentação, Satanás oferece um reino magnífico para ele, para que ele reinasse nesse lugar se ele o servisse. A leitura da doutrina espírita sobre todos esses fenômenos que eu estou citando é que é tudo uma grande parábola. Porque, repare, são 40 dias. Choveu 40 dias e 40 noites. Moisés passou 40 anos no deserto. Moisés viveu 40 anos antes de aparecer Deus para ele, para que ele libertasse o povo. Existe vários 40 dentro do texto bíblico, vários. E 40 significa incontáveis. Representa o sentido de incontáveis, muitos, 40. E Jesus vai jejuar 40 dias e 40 noites. Esse jejum, na verdade, tem que ser representado não como um jejum físico, mas como o fato de que o Cristo vivia dentro de uma forma de se comportar em que ele vivia de maneira bastante despida de todas essas nossas buscas materiais. Então, o jejum dele não é um jejum de não comer, é o jejum de não falar, de não criticar, de não ter raiva das pessoas. É um jejum moral e não um jejum de estômago, um jejum alimentar. Assim como também a própria figura do Satanás é entendida pela doutrina espírita como uma representação mítica do mal. Mas não que exista um espírito que venha representar de maneira real o próprio mal. E imagine Jesus ficar com fome e querer que a pedra se transforme em pão para comer. Onde estaria a grandeza dessa criatura se tivesse esse tipo de comportamento? Assim como também ele se jogar do pináculo do templo ou querer governar uma cidade, são evidentemente imagens para querer dizer que o Cristo havia vencido o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Fundamentalmente, é esse o sentido que se quer apresentar dentro disso. Para a doutrina espírita, a figura do Satanás ela está muito mais próxima da visão que o judaísmo tem do que propriamente que o cristianismo tem. Para o judaísmo, a figura de Satanás vem da palavra Satã, do hebraico, que significa inimigo, opositor. Mas ele é opositor dos homens. Numa tradução da palavra Satã para a linguagem um pouco mais espírita, eu chamaria Satã de o obsessor. Ele é o inimigo do homem, e não de Deus. Ele não é uma entidade que rivaliza com Deus. Para o judaísmo, o Deus reina absoluto, não tem nenhum outro Deus e nem ninguém para confrontar com o poder dele. Então, por esse motivo, nós enxergamos Jesus como sendo o Cristo planetário e toda esta passagem apresentada nos evangelhos como uma grande parábola para mostrar a superioridade de Jesus sobre o mal, mas não sobre Satanás, mas sobre
as imperfeições que a criatura humana possui.